Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de tirarmos o pó do Atari, porque nós vamos falar um pouco mais sobre os jogos baseados no universo de Stephen King. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal legalzinho. Tá ficando pior a cada dia que passa. Antes de continuarmos, é claro, fica aquele pedido de like maroto. Se você gosta do conteúdo desse canal, se você quer apoiar o conteúdo desse canal de alguma forma, senta o dedo no like, compartilha este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder mais nenhum outro vídeo. E agora, sem mais enrolação e sem mais conversa, vamos para o vídeo de hoje. Você já se imaginou, leitor fiel, andando pelas ruas de Derry enquanto foge de algum palhaço assassino ou criaturas ainda piores? Ou talvez vasculhando as pradarias do mundo médio, indo atrás de itens colecionáveis, missões secundárias, trocando armas, upando equipamentos, tudo isso com o intuito de matar o grande chefão final? Se a sua resposta foi sim, então fica só na imaginação mesmo, porque infelizmente a gente ainda não pode fazer isso. Mas, entretanto, contudo, todavia, embora não exista uma gama muito diversificada de jogos baseados no universo de Stephen King, alguns existem e nós podemos dar uma olhadinha nele. E vamos começar pelo início, né? Se é começar, só pode ser pelo início, né, Edilton? O primeiro jogo baseado numa obra de Stephen King foi lançado há nada mais, nada menos do que 35 anos. Eu tinha 2 anos na época. Meu Deus, como eu estou ficando velho. Hello, darkness, my old friend. No longínquo ano de 1985, a empresa Mindscape lançou um jogo baseado no conto O Nevoeiro, do livro Tripulação de Esqueletos, de 1980. E esse jogo, produzido pela Mindscape, foi lançado para Apple II e para o Macintosh. E se você não sabe o que é isso, significa que você não é um idoso, mas sim um nativo digital. Então dá uma googada aí, dá uma olhada no Google que você vai descobrir o que é. Que inveja desse povo novo. No game, o jogador é um dos desafortunados moradores da Nova Inglaterra, na fila do check-out de um supermercado enquanto o nevoeiro aparece. Quando os moradores começam então a entrar em pânico e começam a ser atacados pelas criaturas que saem do nevoeiro, você deve sobreviver a elas e reencontrar o seu filho Billy, que foi visto na última vez no lago com o Sr. Eagleton, enquanto o nevoeiro aparecia. O jogo é um analisador de textos, por isso funciona principalmente respondendo as perguntas sim e não, ou movendo-se através de cenas e locais, utilizando comandos na direção norte, sul, leste, oeste. Vez ou outra você pode utilizar algum comando um pouquinho mais diferenciado, como siga, volte, olhe em volta, fale com eles. E em alguns momentos você também pode pegar algum item ou outro do jogo, mas na maioria das vezes você apenas tem que fugir de algumas aranhas assassinas que estão tentando te pegar. Os fãs da franquia terão uma explosão de aventura. Explosão de aventura foi ótimo. Interagindo com alguns personagens reconhecíveis como Wally Wilkes, Irene Reaper e, é claro, a antagonista infame, a Senhora Carmody. Lembra aquela moça fanática religiosa que fica no supermercado? Socorro, é o juízo final, oh meu Deus, e agora? É essa daí mesmo. Embora o Nevoeiro possa parecer um jogo bastante antiquado, principalmente porque a gente está falando de um processador de texto, né? Para a época em que ele foi feito, ele era bem mais complexo. Por exemplo, dependendo do local que você está e do momento do jogo, você pode ou não encontrar monstros no mesmo lugar. O que me leva a crer que há várias ramificações da história que você pode estar escolhendo, vários caminhos que você pode estar trilhando. Existem muitos níveis e o final da história depende muito das escolhas que você faz no decorrer dela. O próximo jogo foi lançado em 1987 para os consoles Amiga, Amstrad, Commodore e Atari. Será que eu tô falando grego pra esse povo? É que eles lembram disso? Só os velhos que lembram, né? Estou falando de nada mais, nada menos do que The Running Man, jogo baseado no filme homônimo, estrelado por Arnold Schwarzenegger. Vocês já tentaram escrever esse nome, gente? É muito mais difícil escrever do que falar. Schwarzenegger. O jogo em si não é baseado no livro, é baseado, na verdade, como eu falei pra vocês, no filme, que é baseado no livro O Sobrevivente, escrito pelo Richard Bachman, o pseudônimo do nosso querido Stephen King. The Running Man é um jogo em 2D que se passa no ano de 2019, na cidade de Los Angeles. O jogador assume o papel do policial Ben Richards, que foi acusado de matar civis inocentes. Ele é então escolhido pelo apresentador Damon Killier para participar de um programa chamado The Running Man, onde ele precisa lutar pela sua sobrevivência. No game,
game, o jogador pode rastejar, chutar, correr, andar. Além disso, o jogo é jogado em 5 níveis, 5 fases, sendo que cada uma delas apresenta um inimigo primário. Os primeiros 4 inimigos são os chamados perseguidores, que são encarregados de caçar e matar o Richards. Assim como no filme, os perseguidores incluem os personagens Sub-Zero, Dynamo, Buzzsaw e Fireball. E o inimigo final é o personagem Killian, que é confrontado pelo Richards no estúdio de TV. Outros inimigos do jogo ainda incluem cães e guardas. De maneira bastante resumida, esse jogo ele é uma mistura de boas ideias, de coisas realmente interessantes que foram tiradas inclusive do filme, com uma jogabilidade que é simplesmente horrível. Na verdade, há muita coisa bacana que poderia ser feita com esse conceito da história do The Running Man. Mas esse jogo, infelizmente, se resume a você ficar correndo da esquerda para a direita e matando alguns inimigos de maneira mecânica. E é claro, ocasionalmente você também precisa chutar um cachorro para recuperar sua energia. Olha o tanto que os anos 80 eram malucos. Você precisava chutar um cachorro para recuperar sua energia. Um cachorro, cara. Alô, Sociedade Protetora dos Animais. E essa lista só tende a melhorar, porque agora nós vamos falar do jogo The Lawnmower Man, baseado no filme homônimo, que por sua vez é livremente baseado no livro O Concorrente, também escrito pelo pseudônimo do Stephen King, o nosso querido Richard Bachman. Ele foi lançado originalmente em 1992 para o Super Nintendo e no ano seguinte para os PCs. E não é um jogo bom. Se você ainda não assistiu o filme, então vou deixar aqui um breve resumo da história para você entender um pouco mais o game. O Dr. Lawrence Angelo é um cientista que trabalha para a indústria espacial virtual no Projeto 5, uma instalação secreta de pesquisa que tenta aumentar a inteligência dos primatas usando drogas psicotrópicas e treinamento de realidade virtual. Depois que um dos chimpanzés escapa e atira num guarda, o Dr. Angelo recebe férias forçadas. Ele conhece Job Smith, um homem com uma deficiência intelectual que ganha vida fazendo trabalhos estranhos, como cortar a grama. Daí, inclusive, o título do filme. Angelo acolhe Job, submetendo-o ao tratamento do Projeto 5. As primeiras experiências aumentam rapidamente a inteligência de Job, mas após um acidente, o Dr. Angelo interrompe as experiências. À medida em que Job desenvolve poderes telecinéticos, ele começa a se vingar daqueles que abusaram dele antes dele iniciar os tratamentos, e conspira para tomar conta de todos os computadores do mundo. O jogo ele continua o enredo do filme exatamente no ponto onde o filme termina. Job então transfere sua mente para os computadores da indústria espacial virtual e de lá é capaz de corromper e destruir sistemas de informação em todo o mundo, um curso de ação que está implícito para provocar a Terceira Guerra Mundial. Com a sociedade em completo colapso, o Dr. Angelo descobre que Job tem agido sob o controle de uma pessoa conhecida como Doom Player e está pronto para salvar o mundo. No jogo existem 4 níveis diferentes: Virtual World, Cyber War, Cyber One e Cybertube, e cada um desses níveis tem uma abordagem um pouco diferente. O Virtual World é em primeira pessoa. O objetivo é driblar obstáculos como árvores e arcos para chegar até a saída. A Cyber War é semelhante ao Virtual World, mas com mais tiroteio. A Cyber Run é em terceira pessoa e requer atirar em obstáculos, enquanto o Cybertube envolve viagens rápidas e muitos inimigos em um túnel. Em primeiro lugar, como eu já falei anteriormente, mas se eu já falei anteriormente, por que eu tô falando de novo, né? O jogo não é baseado diretamente em uma história do King, mas sim no filme que foi livremente inspirado aí na história do Richard Bachman. E de maneira bastante resumida, o jogo é sofrível, tem uma qualidade péssima e os esforços que os roteiristas fizeram para dar uma esticada na história do filme são igualmente sofríveis. Por favor, joguem este jogo. E para concluir a nossa aventura midiática, chegou a vez de falarmos de The Dark Half, jogo de 1993, baseado no livro A Metade Sombria, de Stephen King. Esse jogo ele é uma aventura no estilo apontar e clicar, sabe aqueles point and click que ficaram muito famosos lá no início dos anos 90. Não é necessariamente o melhor jogo da categoria, mas para a época em que foi feito é um jogo bastante competente. E apesar de não ser baseado diretamente em uma história do Stephen King, mas sim no filme, que por sua vez foi baseado no livro de Stephen King, é um jogo muito divertido. E é um jogo que acabou sendo bastante fiel à história. A trama do jogo é idêntica ao filme. Jogando como Ted, seu objetivo é resolver o mistério do seu pseudônimo assassino, George, reunindo pistas e evitando a polícia. E no final provar que você é inocente dos assassinatos que ele vem cometendo. O jogo utiliza o interface de apontar e clicar que era bastante popular entre muitos jogos de aventura de computador da época. A única diferença é a incrível dificuldade do jogo. Ser morto e ser preso são ocorrências comuns, determinando assim uma jogabilidade
jogabilidade muito mais difícil. Portanto, salvar seu jogo é muitas vezes necessário. A jogabilidade um pouco truncada do jogo e a dificuldade excessiva desse jogo fizeram com que ele acabasse ganhando uma certa má fama. Mas o tempo passou e ele acabou se tornando uma espécie de jogo cult aí entre os jogadores de videogame, apesar, infelizmente, de ter sido um fracasso comercial na época. Em 1997 foi anunciada inclusive uma continuação desse jogo, chamada The Dark Half Ends View, só que infelizmente esse jogo nunca aconteceu. O King não é muito fã de jogos de videogame, então eu acho que por isso é difícil a gente encontrar jogos realmente bons baseados em suas obras. Mas quem sabe no futuro próximo isso não aconteça. E eu vou ficando por aqui, leitores e leitoras fiéis. Não se esqueçam de acessarem o nosso site stevenking.com.br para ter acesso a um vasto material relacionado ao universo do nosso querido Stephen King. Nós também estamos no Twitter pelo link twitter.com/StephenKingBR e também no Instagram pelo link instagram.com/StephenKingBR. No mais, eu desejo a todos longos dias e belas noites.